Prezados irmãos, boa noite. Aqui estamos com mais uma participação neste programa de preces em favor da humanidade e das atividades da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Recordemos alguns ensinamentos de Allan Kardec. Na primeira parte do seu livro O Céu e o Inferno, deparamos com seu comentário indagando se haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta alimentado por aqueles que não acreditam em Deus e na continuidade da vida após a morte. Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido para sempre. De nada nos serviria, coloca ele, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que, de tudo isso, nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto, isto é, do animal irracional, porque este vive inteiramente do presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos, porém, uma secreta intuição de que isso não é possível, conclui o codificador. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, como os que ocorrem através da mediunidade, terá compreendido que ele, o Espiritismo, abre para a humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Iniciando os homens no conhecimento do mundo invisível, mostra-lhes o seu verdadeiro papel na criação, tanto no estado espiritual, de espíritos desencarnados, como no estado corporal, quando estão encarnados. O futuro se lhes revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição, pois já não se trata apenas de vaga esperança, mas de uma realidade palpável, tão certa como a sucessão do dia pela noite e vice-versa. Ao passo que, como salientou Allan Kardec no seu comentário sobre o porvir e o nada, com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, e que a criatura nada foi e nada será depois da morte, em que interessa ao homem o progresso futuro da humanidade? Que lhe importa se no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros? Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará? De que lhe serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca lhe será dado conhecê-los, se os seus pósteros serão criaturas novas que pouco depois voltarão por sua vez ao nada? Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade.
Entretanto, que amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Que de mais racional e grandioso, de mais digno do Criador, que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo há e de mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres a progredir incessantemente sem problemas de continuidade. Todas as ações têm então uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si e reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. De ambos esses progressos aproveitarão as gerações futuras, que outras nada mais são, senão as gerações e as individualidades passadas em mais alto grau de adiantamento. Quando chegarmos neste estágio evolutivo, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, senão quando está assentada em base inabalável, construída pela fé. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não é dele, porém dos homens, que vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros como irmãos. É isso aí. Ave Cristo. Vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento e louvor a Deus, envolvendo em nossas vibrações todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que vivem nos círculos espirituais do planeta Terra. Senhor, creio em Ti e na Tua bondade infinita, e por isso não posso crer. Hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas um envoltório perecível de minha alma, que, quando eu tenha deixado de viver neste planeta, estarei no mundo dos espíritos, mais vivo do que nunca, para dar prosseguimento aos trabalhos da minha evolução espiritual. Sei que pelo trabalho alcançarei a minha redenção espiritual, mais cedo ou mais tarde, conforme os meus esforços, e em consequência deles, a minha felicidade. Assim seja.